O salmista Davi, no Salmo de número 103, ele chama a atenção da sua própria alma e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. O nosso espírito, nascido de novo, tem comunhão com Deus, mas a nossa alma, muitas vezes, ela se perturba, ela se angustia, se desespera. E muitas vezes, diante da perplexidade deste mundo e a complexidade das coisas, nós ficamos angustiados e nos esquecemos até de agradecer a Deus pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. E na verdade, Deus tem nos abençoado de uma forma plena. Ele nos abençoou de tal forma que Ele deu seu próprio Filho para morrer por nós. Nós temos sim motivos para agradecermos a Deus. Eu quero convidar você nesse dia a refletir a respeito de tudo que Deus tem feito. Talvez você diga assim: apóstolo, mas eu tenho vivido dias de lutas, dias de guerras, mas Deus tem te dado a vida. Olha que coisa extraordinária, você tem podido viver, e se tem vida, tem esperança. Pense a respeito disso. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo que Ele já fez e na perspectiva daquilo que Ele ainda vai fazer. Mas você tem motivo sim para agradecer ao Senhor. Então neste dia, é um dia de agradecimento, um dia de gratidão, para você entrar neste ano mesmo cheio de Deus, cheio de fé e cheio de esperança. Seja agradecido. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pela sua comida, agradeça a Deus pela sua vestimenta, agradeça a Deus por tudo. Ele é bom, Ele é perfeito. Deus que te abençoe, tenha um coração sempre agradecido. Shalom. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30, e participe do nosso culto de libertação. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Eu tenho mais um livro, e este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro, e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Graça e paz. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar o apóstolo René de Araújo Terranova. O apóstolo René Terranova é o pastor da Primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus e também pastor do Ministério Internacional da Restauração em Manaus. O apóstolo René também é líder global do M12, o modelo no qual a nossa igreja atua. E ele é casado com a apóstola Marita Terranova e ele é pai da Larissa, da Agnes, da Raquel e do Davi. Apóstolo, eu tive a alegria e a honra de morar 8 meses em Israel, enviado pelo Senhor.
E essa visão de Israel entrou no meu coração. Sou apaixonado por Israel, amo muito aquela terra. E eu sei que o Senhor espalhou isso pela nossa nação, porque há 20 anos atrás ou mais, o Senhor já ia a Israel e o Senhor trouxe essa visão do amor por Israel para a nossa nação. O senhor poderia falar um pouco sobre Israel para a gente? É um desafio grande falar de Israel em um só programa, porque é minha paixão. Eu acho que a visão, o segredo da visão não é nem a metodologia da visão, mas o amor que a gente tem por Israel. Pela casa de Sião, pela casa do oleiro. Aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ministrado, né? Que de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra para toda a terra. A gente vê que esse decreto, ele é verdade na nossa vida. O decreto da menorá, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Israel é a única nação que Deus deu o nome. Nenhuma nação da terra Deus deu o nome, a não ser Israel. Ele chamou pelo nome. Israel não nasce em uma geografia, nasce em uma pessoa. Olhou para um homem e disse, você será chamado Israel. E dali, de uma pessoa, nasceu a nação. É poderoso esse entendimento. Deus disse que seria com essa nação, que ainda que não existisse o sol ou a lua, que nós não víssemos. E se nós víssemos o sol e a lua, as estrelas, era uma testificação que a promessa dele para Israel estaria de pé. Eu vi o sol hoje. Eu vi a lua ontem. Eu vi estrelas esses dias. Então a promessa está de pé. Quem brigar com Israel, briga direto com ele. Eu tenho uma palavra, ela é tão forte, da boca do Eterno, que diz assim, abençoarei os que te abençoarem, mas eu mesmo amaldiçoarei. Como Deus pode amaldiçoar alguma coisa ou alguém? Olha a ira de Deus e o ciúme de Deus com aquela terra. Se você amaldiçoar, eu te amaldiçoo. Então eu tenho o maior receio de ficar perto de alguém que fala mal de Israel. Eu já saio de perto, porque o raio não pode cair para pegar a rebarba. Então é muito sério essa questão do espiritual. Porque Israel foi a nação que Deus elegeu para ser a nação sacerdotal. Quando Israel pediu um rei, Deus se ofendeu. Deus disse, eu disse que eu sou o único rei de vocês. Vocês querem colocar um lugar no trono? Vocês vão me tirar do trono. Deus ficou com ciúme. Deus revelou em Osés, Israel, quanto mais eu quero você, quanto mais eu me aproximo de você, você foge de mim, com cordas de amor eu vou te laçar e te trazer para perto de mim, Israel. Então Deus tem um chamego para Israel. Para alguém vencer Israel, vai ter que depor Deus do trono. Porque Deus é o Deus de Israel e é o Senhor de toda a terra a partir de Israel. Deus elege Israel como nação e Jerusalém como a mãe de todas as nações da terra. Então, eu não tenho carência de mãe. Respeitando fé, credo, de quem quer que seja. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 4, que Jerusalém é a mãe de todas as nações da terra. Jerusalém é a mãe do Brasil. Então como é que eu posso rejeitar a minha mãe, que me gerou no princípio, na palavra, na fé, no amor, num decreto que saiu na minha direção? Eu não sou louco. Então eu volto para Jerusalém como um decreto profético e ordem de Deus, que ele falou que quem subia a Jerusalém para adorar o rei, a chuva da prosperidade virá para sua casa e para toda a sua família e os seus descendentes, que até as panelas da minha casa levariam o nome do Senhor, e que até o gado que estaria no campo seria entregue e consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, como eu posso subestimar isso? Isso não é idolatria, isso é um cumprimento de princípio. Está idolatrando bobagem, pode falar o que quiser. O que nós precisamos entender é onde é que está o princípio. Se Deus diz que vai me abençoar por eu guardar o princípio, eu tenho que ser pelo menos inteligente. E guardar o princípio. Fui Israel agora 70 vezes. Então eu sei, não vou só, levo gente comigo,
ministro nas pessoas. Entre entradas e saídas que eu tenho em Israel, eu tenho mais de 140 vistos. Entre entradas e saídas. Fui à Jordânia, voltei, fui ao... Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Mas eu que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas eu que existe alguém. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Eu quero apresentar a vocês mais um livro da minha autoria. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. O que é a luz? É a revelação. Você pode ter toda a informação do mundo. A palavra, você pode até ter informações a respeito da Bíblia. Mas o que vai mudar a sua vida é a revelação, é a luz. E quando a luz, a revelação chega em você, aí as trevas são dissipadas. E eu falo a respeito disto. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Há uma luz que vem da parte de Deus que promove salvação. Há uma luz e a revelação que vem da parte de Deus que te liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há uma revelação da parte de Deus que te faz prosperar. Deus tem sim prosperidade para a sua vida. Leia este livro e você vai ser abençoado. Então eu sei, não vou só, levo gente comigo, ministro nas pessoas. Entre entradas e saídas que eu tenho em Israel, eu tenho mais de 140 vistos. Entre entradas e saídas. Fui à Jordânia, voltei, fui ao Egito, voltei, fui ao Líbano, voltei. Entrada, tem que passar por fronteira. Eu tenho mais de 140 vistos entre entradas e saídas em Israel. Então eu desconheço alguém que seja pastor, exceto o guia. Guia tem que ir a cada 2 vezes ao mês. Eu não tenho essa obrigação. Eu desconheço um pastor que foi a Israel tantas vezes. Mas para que eu fui a Israel? Eu fui para ensinar a palavra, caminhar, peregrinar na Terra Santa. E eu digo sempre, vem a nova terra com terra nova. Então a gente tem esse slogan hoje, né? Que as pessoas falam, caminhando na nova terra com terra nova, porque eu tenho prazer, eu fico igual uma criança, mostrando Israel, mostrando os pontos turísticos, mostrando os lugares bíblicos, os lugares sagrados. Contar a história de Israel para mim não é peso, é prazer, é alegria. Então Israel hoje, eu diria assim, com todo o respeito e com ressalvas aqui, no que você vai entender, é meu ciúme. Eu tenho mais ciúme de Israel do que de algumas coisas. Minha esposa diz que eu tenho mais ciúme de Israel do que dela. É verdade, porque todo mundo quer tirar uma lasquinha em Israel, mas ninguém tira a lasquinha da minha esposa, que eu não deixo, óbvio, não é? Mas de Israel, todo mundo quer tirar proveito de Israel. E eu não deixo. Eu defendo, eu levanto a bandeira, eu amo Israel. Eu não sei se vocês têm imagem aí da gente caminhando na Terra Santa. Meu Deus, que coisa tremenda essas imagens. São centenas e milhares de pessoas caminhando e eu já levei milhares, já batizei mais de 10 mil pessoas no Jordão, eles me deram a estatística.
no Jordão. Então, isso para mim é algo espetacular. Botaram até uma árvore lá, uma oliveira em homenagem, e eu recebi a cidadania no Knesset, há 4 anos atrás, 2012. Eu recebi a cidadania no Knesset como o cidadão da América Latina mais influente no Estado de Israel. Eu não sabia que eles tinham pesquisado isso. Fui convidado para ser representante direto do Knesset, do Parlamento do Estado de Israel, por causa da minha influência e meu amor por Sião. Nunca pedi nada de Israel. Nunca cobrei nada por estar lá. Poderia até. Porque eu poderia ganhar com os peregrinos, poderia, pelas influências que nós temos lá dentro, pela forma que nós trabalhamos. Mas é tanto amor envolvido nesse negócio. E eu não me canso. E outra coisa, parece uma neurose. Tem uma síndrome chamada lá, Síndrome de Jerusalém. Eu não a tenho. Mas quando eu saio de Israel, eu saio com saudade. Já pensando os dias de voltar. Esse ano, em junho de 2018, eu vou ser o preletor oficial do Congresso no Knesset, no Parlamento do Estado de Israel. É muita bênção para um gentil. Eu não sou judeu. Porque se eu fosse judeu, eu justificaria. Não, o cara é judeu, por isso... Não sou judeu, eu sou filho de Dona Guiomar e seu Terra Nova, lá de Serrinha, Bahia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já tentei até puxar a genealogia. Não dá, meu irmão. Só chegou até Portugal. Não deu. Então, o trunfo é esse. É você amar alguém pelo princípio. É você amar a terra pela chamada, pela vocação. O Deus de Israel pediu que eu fizesse isso pela palavra. É uma ordem para todos, não é só para mim. E eu decidi cumprir o princípio. Por causa disso, eu diria que a visão celular no modelo dos 12, ela cresceu mais pelo respeito a Sião do que, de fato, pelo desenvolvimento nas células dos 12, embora sejam fundamentais. Tem célula e tem os 12. Porém, as células dos 12, não conheço ninguém nas células, ninguém nos 12, que não deseje ir a Israel. Pelo menos uma vez na vida. Onde eu pergunto, as pessoas querem estar lá, querem participar. Então, há uma promessa que Deus vai te levar à festa, a festa dos tabernáculos, as suas festas bíblicas, vai te levar à Terra Santa e você vai desfrutar, que você vai caminhar nessa terra com o próprio Deus. É o único lugar onde você sente e tem uma profecia. Não tem outro lugar da terra. O mar Morto é o mesmo, o Mar da Galileia é o mesmo, o Monte Carmelo é o mesmo, o Monte Sinai, que é Terra Santa, é o mesmo. O Monte Nebo é o mesmo, é Terra Santa também. Os lugares das tribos são os mesmos. Jerusalém é a mesma. Então, assim, você chega num lugar que há 6.000 anos é a mesma coisa. Então, você vê que a doutrina e a profecia são veladas ali. E os atalaias que não se calam, nem de dia, nem de noite. A hora que você chega no muro para orar, gente, 2 horas da manhã, vocês sabem disso. Você esteve lá, morou lá, chega 2 horas da manhã para orar, está o pai com um filhinho, um bebezinho no colo, orando no muro ao Deus de Israel. Então é um lugar onde as intercessões não param. É um lugar profético, é um lugar espiritual. Você é meu convidado especial para subir com o Edmilson e com a turma daqui, que fazem os pacotes, não é? De forma correta, para chegarem na Terra Santa e ali estarmos juntos no maior movimento profético da história. Você é nosso convidado especial. E você que morou lá, eu lhe incentivei para você ir lá, outras pessoas para irem morar em Israel. E nós temos agora um curso também que é muito forte, né? Que nós estamos dando o CIEAN, que é um curso de inteligência emocional e administração de negócios, que é só para tratar empresários, e vamos ser diplomados pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Vamos passar 7 dias lá, só com uma equipe, recebendo palavras motivacionais dentro da grade, e vão sair diplomados pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Eles me convidaram para isso, eu não pedi. Então, assim, a bênção de Sião chegou até nós e nós queremos corresponder com o coração aberto. Estão convidados a estar em Jerusalém conosco. Excelente. Ninguém melhor do que o apóstolo René para falar sobre Israel. Não conheço um pastor no Brasil mais apaixonado por Israel do que ele. Muito obrigado pelas palavras do Senhor. Ó, só um adendozinho aí, o rabino de Manaus, Hassan, né? Na verdade não tinha rabino, chegou o rabino agora. Seja bem-vindo, rabino. Aqui no nosso café está de pé. Não sou judeu, eu sou cristão, da cruz mesmo nas costas, 100%. Mas o Hassan chegou na minha casa e falou, eu estou com ciúme.
Sua casa tem mais coisas do que a minha em relação a Israel? Eu digo, claro, você foi lá quantas vezes? 2, eu fui 70, então tem motivo da minha casa ter mais coisas. Mas não, é porque a minha casa, para onde você olha, tem um ato profético relacionado a Jerusalém, porque é a nossa promessa. Então é muito interessante a observação dele, e a Bíblia diz que nós vamos ser causadores de ciúmes. Tem judeus que têm ciúmes de mim por amar Israel mais do que ele ama. Eu não tenho culpa, então ame mais do que eu amo e resolva o seu problema. Porque, na verdade, quem colocou esse amor no meu coração foi o Deus de Israel. E eu tenho certeza que coisas tremendas vão acontecer na sua vida e de todos aqueles que decidirem caminhar plugado com a fé do Deus de Israel. Realmente uma palavra impactante do nosso apóstolo, um homem fantástico, uma mente fantástica e cristão, ama Jesus, ama a cruz de Cristo. Apóstolo, muito obrigado pela entrevista, foi uma alegria estar com o senhor e muito obrigado por estar aqui conosco no programa ECG para você. ECG para você, ECG para nós, ECG sempre. Eu espero que você nos faça uma visita aqui, seja poderosamente abençoado. Os nossos apóstolos aqui, Edmilson e Marisa, com certeza, juntamente com os filhos, com o Aldo Giovanni, com a Rebequinha que está aqui atrás das câmeras, filmando, trabalhando, com a Rafaela, vou receber vocês assim de braços abertos. Essa igreja nasceu para ser o diferencial na sua vida. É uma igreja viva para o Deus vivo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG, ele gravou um vídeo, mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. Eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler, você vai ser muito abençoado. E hoje nós vamos falar a respeito de planejamento e organização. Diga comigo, planejamento e organização. E na semana que vem, encerrando, o tema é fé e ação. E vai ser um tempo poderoso, porque Deus se move aonde há fé. E a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A expressão da nossa fé
é uma atitude, e você vai ter uma oportunidade para se expressar em fé, e Deus vai olhar e vai ver a fé no seu coração, e você vai atrair o agir de Deus sobre a sua vida. Nós aprendemos, é importante que isso esteja claro dentro de você: Deus não se move simplesmente num ambiente onde há necessidades. Algumas pessoas gritam desesperadas: será que Deus não está vendo a minha necessidade? Deus quer ver a sua fé, e pela fé a sua necessidade vai ser correspondida. Deus trabalha assim. Deus não se move em ambientes onde há necessidade. Deus se move em ambientes onde a fé é ativada. Por isso a importância de você ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 14. Esse texto fala a respeito de discipulado. O preço do discipulado, o preço da renúncia para seguir a Cristo. Será que existe renúncia para seguir a Cristo? Sim ou não? Lógico que existe. E o próprio Jesus está falando a respeito disso, porque ele diz: olha, se alguém quer vir, versículo 26, se alguém quer vir após mim, e não aborrecer ao seu pai ou à sua mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele vai falar de discipulado, o preço do discipulado. E alguém vai dizer: mas o que isso tem a ver com planejamento e organização? Tem tudo a ver, porque até para entrar no discipulado precisa se medir o custo que vai pagar pelo discipulado, porque é um custo de renúncia. Então tem que ter planejamento para não começar e parar no meio do caminho. A nossa jornada como filhos de Deus nesta terra não é para desenvolvermos a nossa fé por uma semana, por 2 semanas. Eu servi a Deus por 1 ano, eu devo ter muito crédito lá. Não, a nossa chamada é para servirmos a Deus por todos os dias em que vivermos aqui na terra. E olha o que ele diz, versículo 27: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora 28: se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Isso fala de planejar. Tudo que você vai fazer, por menor que seja ou maior que seja, é preciso colocar numa planilha. Pastor Ademir, especialista em fazer planilhas. Se você precisa de uma aula a respeito deste tema, fale com ele, que ele vai ensinar você. Ele já tem ensinado muita gente a fazer o planejamento, principalmente planejamento financeiro. Algumas pessoas falam: isso é besteira, e pensam que é besteira, e a vida vira um caos. É muito importante que você se assente primeiro, faça o planejamento, planifique tudo, coloque tudo no papel. Quanto vai custar? Jesus está falando a respeito de discipulado, mas está falando também a respeito do planejamento para entrar no discipulado. Mas não é só o discipulado, isso diz respeito a toda a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós entramos numa aliança, nós meditamos, nós trilhamos o caminho da unidade, o caminho da obediência, nós sonhamos, mas se não tivermos planejamento, não alcançamos os nossos sonhos. Entra ano e sai ano. Agora, na semana que vem, você vai também saber que se você planejar e não executar o que você planejou, você vai ser a pessoa mais frustrada da terra. Quando chegar no final do ano, vamos lá, prestação de contas. Porque no reino de Deus tem prestação de contas. Algumas pessoas não gostam de prestar contas. A nossa chamada é de discipulado mesmo, e tem prestação de contas. Quando Jesus fala a respeito da distribuição dos talentos, um recebe 5, outro 2, outro 5, 2 e 1. Vamos lá, vamos acertar as contas aqui. Como você lidou com os seus talentos? O 5 disse: olha, eu produzi mais 5. O que tinha recebido 2 disse: eu produzi mais 2. E você que recebeu 1? Eu não produzi nada. Então tem um acerto de contas. Jesus, quando chamou os discípulos para a oração no Getsêmani, ele sai de perto dos discípulos, depois ele volta e encontra os discípulos dormindo. Falei: acorda,
Discipulado. O discipulador desperta o discípulo. Vamos orar. Amém? Então o planejamento, ele é essencial. E depois você vai entender na semana que vem, a fé sem as obras e o sonho sem obras, isso é uma ilusão. E você não vai alcançar absolutamente aquilo que você deseja alcançar. Então você vai planejar, depois você vai, por uma ação, executar o que planejou, e você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Então dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Agora observe mais. Vamos para frente. Vou repetir o versículo 28. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha só, o rei vai sair à guerra, o exército dele é menor do que o outro exército, ele tem que fazer avaliação se o exército dele é capaz de vencer o inimigo, senão ele tem que mandar o quê? Correspondência e pedir paz. Então é preciso fazer o quê? Análise. Se assente, se preciso for, reúna a família para tomada de decisão. Nós estamos findando o ano de 2017, prestes a entrarmos em 2018, e essa ministração é uma ministração que vai despertar você para o seu planejamento para o ano de 2018, para quando chegarmos no dia 31 de dezembro, você vai poder estar celebrando as conquistas e as vitórias. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se assente, faça planejamento, programe, planilhe, coloque em ordem as coisas. Tem que ordenar bem todas as coisas. Se não há organização, há muito desperdício. Há muito desperdício. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, as coisas não foram feitas de uma forma aleatória, não. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, no Gênesis, o plano da criação, isso foi... A Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus... Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava só, estava Ele, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo. Imagina se Ele tivesse criado os peixes antes de ter criado as águas, os mares, os oceanos. Então Ele cria todas as coisas de uma forma ordenada e planejada, e tudo estava no seu devido lugar. Interessante, nós aprendemos aqui, foi despertado em nós, Deus estabeleceu um padrão. Estabeleça um padrão e não diminua, e não negocie o padrão que você estabeleceu. Avance no padrão. Interessante porque o próprio Deus vem e Ele observa e Ele diz, e viu Deus que o que Ele tinha feito era bom, porque Ele veio e avaliou aquilo que Ele havia feito. É fundamental que você, é de fundamental importância que você estabeleça padrões na sua vida pessoal, padrões na sua vida ministerial, padrões na sua vida profissional, e avance, especialize, para que a sua influência aumente no lugar que Deus te estabeleceu. No lugar que Deus te estabeleceu. O capítulo 1 fala a respeito da criação. Todas as coisas foram criadas debaixo de um ordenamento e uma sequência planejada por Deus, o Criador. Quando você lê no capítulo 6, quando Deus chamou Noé para que ele construísse uma arca, Deus deu a Noé a planta da arca. Olha, Deus deu a planta, Deus deu o projeto. Como é importante ter o projeto e seguir o projeto. Observe aqui Êxodo 25. Êxodo capítulo 25 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Quem disse? Olha só, é Deus dizendo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Eu fico imaginando, por que o próprio Deus não fala? Imagina,
Deus não pode falar com todos? Lógico que pode, mas essa é a dinâmica de Deus. Deus estabelece pessoas e através de pessoas Ele se comunica na face da terra. Como disse o Guinness, mas todo mundo não é igual? Ele diz, todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. Moisés era o líder, aquele que Deus havia separado, e Deus falava com ele, e Moisés falava com Deus face a face, era olho no olho. Deus disse, fala ao meu povo que me traga uma oferta, e vai ser específico, que tipo de oferta eles deveriam trazer. Deus, Ele é específico, Ele é claro, Ele não diz simplesmente, olha, fala ao meu povo que me traga uma oferta. Diz, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Versículo 3, esta é a oferta que recebereis deles. Aí ele diz, ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, e aí vai, tintas vermelhas, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para... e vai sendo específico, percebe? Planejamento, organização. Sem planejamento, sem organização, não tem êxito. Algumas pessoas estão vivendo uma vida tribulada. Janeiro, Ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Mas ouvi que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa, e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG, num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções, e alguém que conectou o PG, e ele gravou um vídeo, mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida, e eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler, você vai ser muito abençoado. Planejamento, organização. Sem planejamento, sem organização, não tem êxito. Algumas pessoas estão vivendo uma vida tribulada, estão debaixo de perturbação, porque não fizeram planejamento, não se organizaram. E aqui diz pedra de ônix, pedras de engaste, para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário. Me farão o quê? E me farão um santuário. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Deus vai ser claro. Eu quero que vocês construam um santuário, para que eu habite no meio de vocês. E diz, conforme tudo que eu te mostrar.
Atente para isso. Para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. É muito importante nós, pastores, líderes de células, tomarmos a palavra de Deus como modelo. Nós podemos ter êxito na nossa jornada e na nossa caminhada de influência e de conquista de território, se executarmos aquilo que foi planejado. Deus disse: aqui está o modelo, faça conforme o modelo. Amém? Glória a Deus, Jesus é bom, pastor. 1 Crônicas capítulo 28 diz assim: deu Davi a Salomão seu filho. O que ele deu? O que ele deu? Tá lá. Deu Davi a Salomão seu filho? Diga planta. Eu acho que planta é uma árvore que é para plantar no jardim. Não, essa planta é aquilo que o arquiteto faz, é um projeto. Amém? A planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório. 12. Atente para isso. E também a planta de tudo quanto tinha em mente. Diga mente. Preste atenção, tem que sair da sua mente e ir para o papel. É fácil? Não. Nós estamos aí sentando para definir o modelo e o padrão que vão ser as igrejas evangélicas que serão abertas. Como vai ser? Quando você entrar em qualquer igreja evangélica, vai ter que ter a nossa identidade, a nossa linguagem. Não é questão de cadeiras ou alguma coisa assim, mas é a mesma linguagem, a mesma unção, o mesmo mover, a mesma forma do culto. Aonde você entrar, tem que ser o mesmo padrão. Mas o que ele faz? Não fica na mente. Diga, não ficou na mente. Vou ler na minha Bíblia, minha tradução. Diz assim: e deu-lhes instruções. O texto diz assim: deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas. O duro, meu irmão, quando você dá instrução, o cara faz o contrário. Você fala, faz assim, assim, assim. Ele fala, eu faço do meu jeito. Aí quebrou a unidade, não tem a bênção ordenada. Ele diz: deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Diz o 14, diz assim: especificou o peso da prata, dos vasos de cada serviço, tudo especificado, detalhes. Meu irmão, você vai sair daqui saturado com essa palavra. Algumas pessoas estão debaixo de perturbações e neuroses na área de finanças, por falta de organização, por falta de planejamento. Mas você vai sair desse lugar debaixo de sabedoria e de graça, para você se organizar e você ser bem sucedido. Vamos para mais um texto, Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Esse aqui é um conselho que Jetro, o sogro, deu a Moisés. Conselho de sogro é uma beleza, e de sogra é melhor ainda. Algumas pessoas têm problema com sogra. A minha sogra é uma mulher extraordinária. Como é bom ter uma sogra abençoada, né? Você fala, posso, você é um homem de sorte. Será que é a sogra? Será que é a sogra mesmo? Que é abençoada? Ou é o genro ou a nora? Olha só, Moisés, ele era o líder, e só Moisés atendia o povo. Não temos o número exato, mas calcula-se aproximadamente 3 milhões de pessoas. Meu irmão, nós temos aqui entre 3, 4, 5 mil pessoas que orbitam conosco. Se você falar com a minha secretária, que é a Cirlei, meu irmão, todo dia ela fala, apóstolo, está aqui ó, a lista para você atender. Está aqui. Né, pastor Joaquim? A fila é grande. Amanhã eu vou atender muita gente. Na sexta-feira eu vou atender muita gente. Fala só, eu estou na fila, apóstolo, tem um mês, você não vai me atender? Não, vou atender você também.
Mas nem sempre é fácil. Graças a Deus nós temos pastores e líderes de célula que cumprem uma função extraordinária. Mas nesses dias aqui, apenas Moisés sentava e faziam fila. E era de manhã até a tarde, Moisés ouvindo reclamações e dando orientações e julgando a causa do povo. Jetro olhou aquilo e falou: não é possível, você vai morrer, você vai ficar estressado e vai cansar o povo. Vem cá, vou te dar um conselho. Separe aí homens capazes, homens de verdade, que não sejam avarentos, tem que ter perfil. Estabelece-o como capitães de 10, os grupos pequenos, capitães de 10, capitães de 50, capitães de 500 e capitães de 1000. Tem pessoas que têm capacidade para cuidar de 10, tem pessoas que têm capacidade para cuidar de 50, pessoas que têm capacidade, foram treinadas para cuidar de 100, tem pessoas que têm capacidade para comandar 1000. E eles vão julgar as causas. As crianças brigavam, mas se minhas crianças brigaram, você, meu irmão, não atendeu um negócio desse. Aí ele disse: olha, eles vão atender. Isso é o sogro dando conselho. Estabelece, eles vão cuidar dessas causas, dessas questões pequenas, e você vai administrar as questões maiores. A visão celular no modelo dos 12, ela é extraordinária, que é uma forma de governo, para que todo o povo seja correspondido e abençoado. Todas as pessoas na igreja que estão conectadas a um líder, a uma célula, são assistidos. Não tem ninguém desamparado. Não existe ninguém desamparado, porque se cuida através das células. E as questões maiores e mais complexas, elas chegam a nós, e aí nós intervimos. Mas questões básicas, cortou a água e cortou a luz, o camarada foi preso, foi para o hospital, imediatamente o líder é acionado. É ou não é? E eles vão e eles resolvem. E as questões mais complexas chegam a mim. E nós temos caminhado e avançado para tomarmos a cidade, que não são 3 milhões de pessoas, aproximadamente 850, 60 mil pessoas, mas vão tomar a cidade. Amém? Onde há planejamento, diminui-se o estresse, o ambiente se torna mais eficiente. Moisés recebeu um conselho do sogro, ele se organizou, estressou menos, e também o povo ficou menos estressado, e fora correspondido nas suas expectativas. Diga: planejamento e organização. Olha só, desde o Éden, quando o homem peca, já nasce o plano da redenção. Lá no Gênesis, nascerá alguém, da mulher nascerá alguém que vai pisar a cabeça da serpente, esta lhe ferirá o calcanhar. Está falando de Jesus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, fala a respeito do nascimento do Messias. E Isaías fala de uma forma clara, fala o nome dele: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós vimos em Isaías 53, o ato da redenção. Tudo foi planejado, o script foi cumprido. Até Judas tinha que ter na equipe, para que as escrituras se cumprissem. E alguém diz: toda equipe de 12 tem um Judas. Não, aquilo era para que as escrituras se cumprissem. Nós não precisamos de mais ter Judas nas nossas equipes, e não temos. Você vai dar um aplauso ao Senhor? E não temos. Toda equipe de 12 tem um Judas. Não, Jesus esteve para que as escrituras se cumprissem. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, sabe o que ele fez? Vocês vão servir a multidão, disse aos discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50, organização. Enquanto eles não se assentaram em grupos, normalmente a Bíblia, 5.000 pessoas, porque não diz simplesmente assim: se assentem em grupos específicos. Alguém disse: olha, essa questão de célula é tudo quadradinho, isso aí é ultrapassado, não tem mover de Deus. Não, Deus se move na organização. Tem gente que quer ser mais espiritual que Deus. Não, o vento me leva e eu sou guiado pelo vento. O vento sopra e eu entro no mover. Mas Deus trabalha com estruturas. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, primeiro se formou a estrutura, cada osso se juntando ao seu osso.
Depois começaram a crescer os nervos, a carne, a pele, mas não tinha vida. Depois que veio o mover do Espírito, está entendendo? O mover do Espírito, quando ele chama, vem Espírito, o Espírito vem, e o Espírito então volta, e aqueles corpos se colocam em pé, se tornam um exército poderoso. Muitas pessoas querem mover, mas se não tiver estrutura, não suportam mover. É a mesma coisa de colocar remendo novo em pano velho, estoura. Vinho novo em odres velhos, estoura. A célula tem uma forma de ser, não inventa moda. Nós estamos desenvolvendo um livro com 53 mensagens que eu preguei, e dessas 53 você vai poder ministrar nas células. Janeiro, fevereiro, março, cada tema que temos ministrado, você vai ter o esboço das mensagens que eu ministrei, e nós vamos falar na mesma linguagem, e na mesma linguagem Deus vai se manifestar. Estabelecemos um padrão, e a glória de Deus vai inundar os nossos corações, vai facilitar a sua vida. Você vai ter um esboço preparado das mensagens, e cada semana você vai ter lá um alimento para ministrar ao povo, e seremos um, e na nossa unidade as limitações e as restrições cairão por terra. Amém? Jesus não é fruto do acaso, de um acidente, não. Jesus é fruto do planejamento, daquilo que estava na mente de Deus e já estava escrito na sua palavra. Tudo que Jesus viveu já estava escrito, tudo que ele viu, para que se cumprisse as escrituras, estava tudo escrito, planejado. Nós trabalhamos na visão celular, meu irmão, se organize, é na simplicidade, é na singeleza, seja simples, que as pessoas entendam a linguagem, e o nosso povo vai ser curado, edificado, e todos vão prosperar de uma forma abundante. Nós vamos poder celebrar aqui no final do ano a nossa conquista, a nossa vitória. Eu quero convidar você para juntos orarmos, buscarmos a face do nosso Deus. Nós não temos um outro lugar onde nós podemos encontrar respostas extraordinárias a não ser em Deus. E nós aprendemos na palavra a clamar e a buscar a face dele e ele responder às nossas orações. Eu quero orar com você para que Deus possa agir, operando, manifestando a graça dele e o favor dele sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos orar? Pai, te agradecemos e te bendizemos, Deus, por este dia, onde podemos compartilhar a tua palavra, os teus feitos e as tuas maravilhas. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus perfeito. Pai, nós não temos um outro Deus além de ti. Declaramos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Pai, eu oro, Deus, por esta família que me assiste. Deus, que a tua mão venha sobre eles, ó Deus, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, toda a casa abençoada. Oramos também pela nossa cidade, para que o teu favor e a tua graça se manifeste mais e mais sobre Campo Grande, também sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Te agradecemos e te bendizemos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see his kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's praise the Lord.